Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos concede o pneuma, o fôlego de vida. Mais um dia na perseverança, segundo a sabedoria que é viva e eficaz, mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, e da qual nós detemos, segundo o Espírito Santo opera em nós, o Espírito de Cristo. Deus nos atrai até Ele, enviando o Espírito de Cristo, do qual recebemos o batismo de fogo quando cremos e depositamos a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, governa com justiça, na equidade, na imparcialidade àquele que exerce o direito, aquele que agindo ele ninguém impedirá. A palavra nos fala que os pássaros têm os seus ninhos, as raposas as suas tocas, mas assim como o Filho do Homem dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça aqui nesta terra, porque a sua morada celestial, de onde ele veio, para onde ele retornou, aquele que passou por morte de cruz, e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, fez as aparições há cerca de 40 dias e adentrou novamente as regiões celestiais. Assim, nós seguimos dia após dia sem solicitude com esta vida, assim como ele nos ensina. Não vê os pássaros, não trabalham, não tem celeiro e nada os falta. Não vê os lírios no campo, nem mesmo Salomão, na sua maior glória, se vestiu grandemente. Eles não tecem, não fiam, do que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento. E assim nós perseveramos. O livro de Cantares nos fala para agarrai-vos às raposinhas que danificam, as pequenas raposas que danificam as flores das vinhas, as vinhas que estão floridas. Jesus dizia que os profetas de Israel são como raposas, aquele da qual ele já fazia o lamento profético: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Aqueles que, como há muitos nos dias atuais, que são intitulados como filhos, aonde completam a medida dos seus pais, aqueles que acumulam sangue de inocentes, da qual se encheu a taça e se derrama a ira do Cordeiro de Deus sobre os falsos e ludibriadores. Jesus, quando advertido que ali o governante queria o pegar, ele dizia: avisa a raposa que, por enquanto, expulso demônios e curo os enfermos, mas dentro de 3 dias estarei pronto, do qual o Pai o ressuscitou, aquele que ele batizou com o Espírito com o batismo de fogo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, aonde uma aliança superior a todos os governantes, até mesmo ele venceu as potestades, até mesmo os anjos, feito um pouco menor, se tornou superior até mesmo que os anjos, aonde um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos animais e dos bodes. E assim ele é aquele que nos ensina a combater um bom combate segundo a fé, segundo as ferramentas da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, e apresentamos diante dele todos os dias, segundo o discernimento que ele nos concede
através da maturidade, o exercício constante da fé, adicionando as suas virtudes à nossa fé, apresentamos em oração todos os dias que todas as raposinhas, todas aquelas que são ludibriadoras e enganadoras, que estão sempre com a finalidade de querer estragar as flores dos vinhedos, que o Senhor venha os vencer pelo sopro da sua boca. São como ludibriadores, enganadores, falsos. O seu Deus é o seu próprio umbigo, aqueles que comiam da carne do rebanho e arrancavam as suas lãs, porque o Senhor já não permite, e a cada dia eles vai desvanecendo. Ao invés de estragar as flores do vinhedo, eles agora que são abatidos devido às suas próprias maledicências. Assim como João Batista, que foi o último dos profetas, que Jesus disse que foi grande no reino dos céus, eles sempre têm as finalidades de desvanecer aqueles da qual o Senhor levanta, mas nós não permitimos, porque não somos influenciados segundo as suas injustiças e não fomos orientados segundo o Espírito Santo a ser apartados de toda injustiça, porque a palavra nos diz: não assenteis na roda dos escarnecedores junto com os zombadores, mas aborrecei-vos, anunciai a verdade, que expõe as suas mentiras, e apresentai as orações ao Senhor, porque dele é a ira e a vingança, e ele é aquele que os vence. Dia após dia são abatidos segundo as suas próprias maledicências, segundo a própria pedra que eles rolam contra o próximo, são atingidos, segundo as suas próprias forcas que armam ao seu próximo, caem em suas forcas, porque não se cumpre o mandamento amar o próximo como a ti mesmo, porque ainda que tenha os dons irrevogáveis, se opera sempre segundo ódio, brigas, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado, e por isso o Senhor os galardoa, porque não são cumpridores do grande mandamento, a amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, semelhantemente a este amar o próximo como a ti mesmo. Por isso acumulam iniquidade sobre iniquidade, e o Senhor é aquele que os vence dia após dia. Em mais um dia o Senhor está purificando o templo sobre todo mundo. Uma vez vereis a diferença do que os servem o Tsadik, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. O Senhor continua a separar toda impiedade, todos aqueles que falam em seu nome, mas são falsos depoentes, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, somente aqueles que andam em espírito, que é a verdade, que proclamam o arrependimento e anuncia a verdade segundo o Espírito, e aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acautelai-vos dos falsos, dos enganadores, fugios de todas heresia, buscai a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, segundo o amor verdadeiro que nos amou primeiro, porque muitos são os falsos amor fingido, do qual o Senhor sonda o intento da mente e do coração e galardoa segundo os seus próprios ódios, do qual o Senhor os conhece, assim como aqueles que têm o Espírito de Cristo têm o discernimento para examinar os espíritos. E assim, em mais um dia, o Senhor está a abater as raposinhas, os falsos e ludibriadores, enganadores, vãs filosofias, doutrinas meramente humanas impossíveis de justificar, ondas teológicas que levam o povo de um lado para o outro,
porque ruge em vão, ó povos, línguas e nações, porque aqueles que confiam em suas muitas ondas teológicas, segundo as suas próprias doutrinas meramente humanas, perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. E em mais um dia o Senhor continua os apavorar com feitos assombrosos. Contemplai o grande agir do grande eu sou. Arrependei-vos e buscai a sabedoria do alto, levantai a mão ao alto aquele que tudo pode e executa. Dobrai o joelho diante do grande eu sou, confessai ele como o único e suficiente salvador de vossas vidas, para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura. Assim vos diz o Senhor, porque contra aqueles que são falsos ele está, e está a purificar o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Ele é aquele que abate aqueles que agem com arrogância, olhos altivos, soberba. Ele humilha aqueles que que se exalta a si mesmo, porque ele é o grande eu sou, ele é aquele que tudo opera e executa, o alfa, o ômega, aquele que agindo ele ninguém impede, não há um mísero dos cacos espalhados ao chão. Assim vos diz o Senhor em mais um dia.